Vamos falar da crise na Câmara ou vamos seguir falando da crise na Câmara de Vereadores aqui de Maringá? E tem mais um episódio para a gente destacar por aqui, senhor Márcio. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia para você de casa. Hoje é o 10º dia seguido de escândalos eu não diria escândalo, porque não é escândalo, de treta, de confusão na Câmara. Nós começamos na segunda-feira da semana passada, falando sobre a demissão do então subprocurador, e na segunda-feira da semana passada nós revelamos um áudio onde o vereador Mário Hosokawa destemperou com a presidente. Na segunda-feira da outra semana, daí foi de segunda a sexta polêmica e essa semana de novo. De segunda a sexta, cada dia um caso novo. Só estou aguardando o sinal do Nininho. Nós temos, e você vai ver primeiro aqui, as imagens do dia que a presidente da Câmara de Maringá, Majô, mandou embora o assessor, o advogado da Câmara, que tinha sido nomeado pelo Mário Hosokawa. Por isso que eu me confundi aqui. Porque, segundo no entendimento da Câmara, ele estava tentando burlar o sistema de registro de ponto lá da Câmara. Foi o dia que a presidente teve que chamar um segurança armado para protegê-la dentro da Câmara, porque, segundo ela e as assessoras dela, o advogado entrou falando mais alto, um tom acima do normal. As assessoras ficaram com medo e chamaram o segurança armado. Tudo começou com a presidente entrando na sala do Hosokawa. Essa nós já temos, né, Neninho? A presidente Majô entrando na sala do presidente Mário Hosokawa, tá? São imagens da Câmara, são imagens internas da Câmara, tá? Aqui a presidente, aqui embaixo, ó. Ela entrando no gabinete do vereador Mário Hosokawa, 11h44 da manhã do dia 18/7. E aí às 11h51, a imagem vai mostrar a presidente Majô saindo da sala dele e entrando na sala dela. Isso aqui é o pavimento superior da Câmara, é o segundo andar. Lá embaixo, à esquerda da imagem, é a entrada da Câmara, tá? Coloca de novo pra gente, Neninho. A presidente entrando na sala, e eu vou explicando, ó. Ela sai daqui da esquerda da imagem, tá? Sai da sala dela, o gabinete da presidência, e entra na sala do ex-presidente Mário Hosokawa às 11h44. E ela sai da sala dele às 11h51. Um detalhe que é importante você prestar atenção. Quando ela entra na sala dele, reparem que ela está com um papel na mão, Juliano. Ó, vai aparecer ela no canto da imagem com os papéis na mão, tá vendo? Certo. Ela está com os papéis na mão. E aí ela entra na sala do ex-presidente Mário Hosokawa. Vamos contextualizar, para que você possa entender. Mas que rolo é esse? Esse dia aí é o dia 18/7. E por que a presidente... Eu vou precisar da ajuda do Nininho. E por que a presidente entrou ali? Porque alguns dias antes, o advogado da Câmara, que é um advogado também particular do Mário Hosokawa, para assuntos particulares, o Hosokawa contratou ele, ele tinha saído da Câmara, ele tinha batido o dedo dele, vamos dizer assim, para entrar, para trabalhar. Depois ele saiu para ir para o almoço. Depois, na hora de voltar do almoço, ele bateu o dedo de novo, né? A gente fala bateu o dedo, bateu o cartão, né? Registrou ali a digital e ia para o horário de trabalho. Então ele foi para a sala dele, certo? Não. Ele bateu o dedo e foi embora da Câmara. Segundo o Mário Hosokawa, isso ninguém sabe. O Hosokawa disse isso num grupo de vereadores. Ele foi para uma festa. E depois da festa, ele voltou lá na Câmara. Só passou pela Câmara, registrou o dedo dele e falou, estou indo embora. E aí foi embora para casa. A presidente da Câmara disse ter tomado conhecimento. Ela vendo ali, alguém alertou, falou, ó, tem um registro aqui de que o advogado, às 10 da noite, ele estava trabalhando, procede? Ela falou, será? Mandou puxar. Aí falou, mas diz que ele entrou 4 e saiu 10 da noite, mas o que ele ficou fazendo aqui?
Aí foram ver nas câmeras, não. Ele não entrou. Nós temos a imagem que nós divulgamos aqui no programa, dele entrando na câmara, registrando o ponto dele indo embora. Nós temos isso, Nini? Aqui, ó. Nós mostramos isso aqui no programa, semana passada foi, né? Semana passada. Nós mostramos dia 23, Nini. Dia 23 foi na quarta-feira da semana passada, tá? O advogado, nós borramos a imagem dele. Isso foi no dia 11/7. Então, foi na sexta-feira antes daquela imagem da Majô entrando na sala do Roçocal. Foi numa sexta-feira antes. Ó, ele mostrando ali, ele tinha registrado o cartão às 4h46. Então, ele deveria ir para a sala dele, certo? Não. Às 5h11, ele saiu da câmara com a bolsinha nas costas. Olha lá ele indo embora, ó. Às 5h11 da tarde. E aí ele estaria em horário de trabalho, mas ele não estava. O Roçocal disse que ele foi para uma festa. Na volta, ele voltou às 22h02. A câmera mostrou ele entrando na câmara. A câmera mostrou ele entrando na câmara. A câmera registrou ele dizendo, tô indo embora, tá bom? Às 22h02. E depois, às 22h03 e 11 segundos, mostra ele indo embora. Isso é uma fraude no sistema de cartão ponto. Isso ninguém está falando. Por quê? Porque o Roçocal disse que a demissão desse advogado é perseguição contra ele. É perseguição contra o advogado. Não, ele se esqueceu de bater o cartão. Primeiro que o advogado, é importante dizer, ele não tem obrigação de bater cartão, tá? Porque às vezes a Câmara precisa dele fora do horário também. Só que se ele esqueceu, existe um procedimento interno da Câmara, que qualquer servidor, que às vezes os caras, eles entram para o trabalho, Juliano, dá hora de ir embora, eles vão embora e esquece de ir lá no registro ponto. Isso acontece lá. E acontece, acho que em outras empresas também. Aí o que você faz? Você entra, tem um memorando, fala, olha, eu esqueci de bater o cartão, mas eu saí dia tal. E eles sabem, porque a Câmara é cheio de câmeras. Então ele vai e registra, ó, não precisa, dia tal eu esqueci de bater o cartão. Só que ele não podia fazer isso, sabe por quê? Porque ele bateu o cartão para entrar trabalhar e não foi trabalhar, ele foi embora. Ele bateu o cartão e foi embora da Câmara. Ele não foi para a sala dele trabalhar. Aí começou a briga. Por quê? Porque esse advogado, ele era subprocurador da Câmara. Então ele está ali na sala da Procuradoria. Todos os passos da presidente Majô, ele estava vendo. E aí ele era de confiança do Mário Roçocal. Os dois estão brigados. A Majô falou, bom, eu não posso ficar com ele aqui porque ele tentou burlar o sistema. Demitiu o funcionário. O Mário Roçocal ficou bravo e começou a atacar a vereadora, dizendo que ela está fazendo terrorismo contra ele, terrorismo contra o advogado. Tem uma outra advogada da Câmara que está de atestado médico. Aliás, faz tempo que ela está de atestado médico. Para algumas coisas ela está doente, para outras ela não está doente. Essa advogada da Câmara, ela está acusando a presidente de ter assediado moralmente ela, de assédio moral contra a presidente da Câmara, tá? Por quê? Porque ela também ela é concursada, mas ela é funcionária, sempre foi de confiança do Mário Roçocal, porque ela também é advogada particular do Mário Roçocal. E agora ela acusou a Majô de assédio moral. Por quê? O que isso representa para a Majô, para a presidente? Pode ser que a presidente tenha contra ela um procedimento no Conselho de Ética contra essa advogada. Tentamos falar com a presidente da Câmara, a assessoria dela disse que ela não vai comentar porque a funcionária que está denunciando ela está de licença médica, de atestado médico, e a presidente prefere não expor a servidora, embora seja a servidora esteja atacando ela. Eu vou insistir para tentar entrevistar a presidente Majô para saber detalhes sobre essas acusações. Nesse dia que ela entrou na sala do Roçocal, depois o advogado foi tirar satisfação com ela, Juliana. Por que ela mandou ele embora? Foi quando teve
o rolo lá do segurança armado entrando no gabinete, porque a presidente teria sido desrespeitada pelo então advogado. E tem essas imagens também? Do gabinete, não. Porque dentro dos gabinetes não tem câmera. Não tem câmera. Mas nós temos as imagens da câmera da porta do gabinete, que mostra, inclusive, os momentos de tensão. Gente correndo para lá, gente correndo para cá. Chama o segurança, chama o segurança. Nós já estamos com as imagens. Em 30 segundos vamos mostrar, Juliano. Então tá bom. 30 segundinhos é o tempo de você que já almoçou servir um café Jandaia aí. Porque um café depois do almoço vai bem, não vai? E se for da marca Jandaia, melhor ainda. Café Jandaia é o nosso bom cafezinho do dia a dia. Vai muito bem cedo, quando a gente acorda, levanta para dar aquela despertada. Vai muito bem depois do almoço e até no meio da tarde com um pãozinho de queijo, com aquele pãozinho na chapa, com aquele lanchinho bem caprichado. Ou com aquele bolo de milho, o bolo de cenoura, o bolo de aipim. Não importa o que você vai comer junto com o café Jandaia. O café é que não pode mudar. O café é que tem que ser o da marca Jandaia, porque é de excelente qualidade. Quando a senhora for às compras de mercado, não esqueça, leva dele, tá? Café Jandaia, o verdadeiro café do Paraná. Ele mantém o aroma e o sabor do nosso bom cafezinho do dia a dia. Café Jandaia, quem usa não muda nunca. 12h24. Deu os 30 segundos já, Márcio? Não. Já deu? Já deu. Vamos lá, então? Você quer mais 30 ou eu posso já colocar a imagem? Não, pode, vamos, aquele negócio. Vamos tocar o pau aí, viu? Olha só. Nós não combinamos, mas nós estamos com a mesma tom de roupa hoje. Até o vereador Odair Fogueteiro que veio hoje estava com verde, verde musgo? Verde militar? Verde musgo, exato, verde musgo. Mas tem uma diferença. A minha é daquela banca que o Nini mostrou da Pernambucana. Teve o líquido da Pernambucana semana passada e eu não sou bobo, fui lá aproveitar. A sua não, né, bichão? E tem bons produtos. Essa sua não fala português. Não, a minha fala. A Baumgarten. Baumgarten. Falei pra ele. Baumgarten. É BGT. Baumgarten. Alô, Mauri Dias. Representante Baumgarten. As melhores lojas tem para vender também, seu Márcio. Falei para ele. Eu sei que você tem as camisas Baumgarten. Falei para ele assim: essa camisa é cara. Ele falou: não, é barato, cara. É a passagem aérea para ir lá comprar ela. Ele falou desse jeito. Mas tá bom, tá bom. Não, mas não é boa e com preço bacana. Tem várias lojas de toda a região, camisas Baumgarten. Mas, vamos só lá. para dar uma descontraída. Seu Márcio, tem as imagens então do momento ali em que o segurança acabou sendo acionado também pelo gabinete da Major? Isso, vamos lá. E você vai acompanhar isso em primeira mão, tá? Eu só quero explicar. Essas imagens nós tivemos acesso, porque nós protocolamos isso junto à ouvidoria da Câmara. A Rádio Pinga Fogo FM protocolou junto ao sistema interno da Câmara, tá? Porque as coisas precisam ser feitas legalmente. E a gente faz pelas vias legais. Nós protocolamos lá na Câmara uma solicitação com base na Lei de Acesso à Informação. Porque isso deu o que falar. Essa demissão do advogado foi o estopim para toda a confusão que está acontecendo na Câmara. Porque o Mário Rossocal, ele já vinha criticando a vereadora Major por conta da criação dos cargos. Eu vou dar um bastidor para vocês. O Mário Rossocal, ele não queria 25 cargos que foi criado. Ele queria menos, ele queria só 5. Então, ele escolheria 5 vereadores, iria beneficiar esses 5, para esses 5 fazer a cabeça dos outros, sabe? Para votar junto com eles. Aquela que tem composição, isso aí toda a Câmara tem, tá? E aí, o combinado, não. É um para cada vereador. Ele teria combinado, falou, não concordo, mas tudo bem. Chegou no dia da sessão, ele desceu o porrete em todo mundo. Então ele roeu a corda com os colegas. E aí começou uma confusão. A confusão já não estava legal, porque a vereadora Major, ela assumiu a presidência e começou a trocar alguns funcionários lá que eram nomeados pelo Mário
Achei que eu ia continuar mandando. E ali o clima já ficou meio ruim. Quando a vereadora mandou o advogado da Câmara, o subprocurador, embora, aí o Mário Hosokawa entendeu que era uma chamada de guerra. Então tá chamando para guerra, porque mandou o meu advogado embora. A presidente Major, ela revelou recentemente. Na verdade, quem revelou isso fomos nós. Nós revelamos isso e ela confirmou apenas numa entrevista que teve um episódio de que ela precisou chamar um vigilante da Câmara, um guarda armado, para entrar no gabinete. Semana passada nós fomos para uma entrevista coletiva lá na Câmara e perguntamos para ela, não esperava essa pergunta e revelou. E agora a gente revela as imagens do passo a passo. Nós mostramos agora ela entrando na sala do Mário Hosokawa. Ela entrou com o papel dizendo assim, eu vou mandar o advogado embora porque ele tentou burlar o sistema de ponto. Ele bateu o cartão ponto e foi embora. Foi para algum lugar que não foi a Câmara. E voltou 10 da noite e registrou o ponto. Foi embora. Isso não pode. Porque se a presidente passa a mão na cabeça dele, ela está prevaricando. Porque como é que pode você bater o cartão, tô entrando trabalhar e vou embora? Você imagina se um médico faz isso no posto de saúde? Ele registra o ponto e vai embora. Não pode. Então, ela, no cargo de presidente, ela mandou ele embora e entrou na sala do Mário Hosokawa, falou, tá aqui, eu tô mandando ele embora. E saiu. Que hora que ela entrou, Nininho? Coloca de novo, olha lá, 11h44. 11h44 ele entrou, 11h51 ela saiu. Então, 11h44 ela entrou. Então, ela ficou poucos minutos, né? Ela ficou menos de 10 minutos. Isso, 5 minutos. 11h51 ela saiu. Então, poucos minutos. Muito bem. Passaram alguns minutos e aí o advogado foi atrás da presidente. Falou, como assim? Me mandar embora? Nós temos essa imagem. A câmera é outra, é a câmera da entrada do gabinete. Para um pouquinho a imagem, Ninho. Para um pouquinho. Pode voltar aqui, para mim. Deixa eu só explicar lá, para quem está em casa, quem está acompanhando a live. Aqui é a porta de entrada do gabinete da Major, tá? Ela saiu daqui agora há pouco e ela virou aqui, depois dessa parede, já dá de cara com a porta da sala do Mário Hosokawa, tá? Aqui é a entrada da sala dela. Aqui fica a secretária, aqui tem uma outra parede, aqui a parede, né? Atrás da parede ficam mais 3 funcionários. Aqui é uma porta que vai para o gabinete, as visitas geralmente entram por aqui. E lá tem uma outra porta de serviço, que é quando a vereadora abre, ela está na mesa dela, ela abre a porta, ela já fala diretamente com as funcionárias da Câmara, são as assessores dela. É só um mapa para você saber mais ou menos como funciona a estrutura, como é ali a localização do gabinete. O Nini vai rodar a imagem. 12h03, então poucos minutos depois que ela voltou para a sala dela, 12h04, agora esse é o advogado. Ele veio com o papel na mão. Para a imagem um pouquinho, Neném. Volta um pouquinho, não sei se dá para voltar no ar. Dá para ver que no papel tem o print. Se você perceber, no papel tem uma foto. Porque a foto dele são aquelas fotos que nós mostramos aqui, agora há pouco, dele registrando o cartão. E ele sai da sala do Mário Hosokawa e entra na antessala e vai direto na porta aqui e entra na sala da presidente. 12h04. 12h04. Bom, ele entrou. 12h07, uma servidora que está ali do lado, ela sai. Perceba que ela sai e ela foi atrás de alguém. 12h07. Então, 3 minutos depois, ela foi atrás de alguém porque ela já percebeu que o clima estava meio estranho. 12h08, entra o vereador Mário Hosokawa. Ele entra na sala e ele entra dizendo, vou ter que separar eles ali, viu, pelo jeito. Olha lá. Vou ter que separar eles pelo jeito, tá vendo? Ele entra na sala em seguida, a 12h08. 12h08, 12h13, a segunda funcionária sai meio apressada, correndo, eu diria, do gabinete. 12h13. Então vamos lá, o Mário Hosokawa entrou 12h08, né? 9, 10, 11, 12, 5 minutos depois. Ela volta com o segurança e coloca ele na outra entrada.
que quando você abre a outra porta, já dá de cara Com a mesa. com a mesa da presidente. A outra funcionária volta depois com o diretor administrativo da Câmara, o Dr. Garbujo. O doutor Garbujo, ex-vice-prefeito de Sarandi. E agora tem uma sequência, ó. O Dr. Garbujo ele vai sair 12h20. E perceba que ele está sinalizando e conversando com as funcionárias. Porque o clima estava tenso. Eu vou sair. Aí elas disseram, não, acho que é melhor o senhor ficar. Aí ele dá sinal, ele vai sair, aí alguém convence ele, não, acho que é melhor o senhor ficar para acompanhar. E aí uma pessoa tenta entrar ali, ele falou, agora não é o momento do senhor entrar, tá? E ele fica por ali, 12h20. E ele vai voltar, porque ele percebeu que lá dentro o clima não estava legal. O Dr. Garbujo, que foi vice-prefeito lá da cidade de Sarandi, hoje é diretor lá da Câmara, ele volta, percebe que ele está incomodado com alguma coisa. E ali, Juliano, ó, a gente passou o horário num plano maior, né? Aqui para baixo, para não cortar. Ele ficou sentado na antessala da presidente. Já era 12h21. Então, eles ficaram bastante tempo lá, podemos dizer, do 12h08, quando entrou o Mário Hosokawa, né? Então, já era 12h21. E aí, vai sair primeiro o advogado, que tinha sido mandado embora. Ele sai, 12h21, volta para o gabinete do Mário Hosokawa, que é atrás daquela parede. O gabinete do Hosokawa e do Mário Verri é ali. Olha lá, sai o Mário Hosokawa acompanhado do segurança de dentro do gabinete. E assim que eles saem, o Dr. Garbujo vai entrar no gabinete para ver se está tudo bem com a presidente. Ele esperou todo mundo sair, olhou, entrou. Esperou baixar a poeira. 12h27, a presidente sai do gabinete também. Bom, e o clima ali ficou um tanto quanto tenso, tá? Eu procurei a assessoria da presidente da Câmara, da vereadora Majô, porque eu perguntei o seguinte, a vereadora registrou alguma coisa? Registrou algum... né, fez algum BO, por exemplo, de ameaça, alguma coisa? A informação que eles me deram é que não, que a vereadora não registrou nada disso. Na semana passada, quando eu perguntei isso para ela numa entrevista, ela disse assim, olha, eu não quero me vitimar com essa questão, eu não quero dizer, coitada de mim e tal. Ela repetiu isso aqui na Câmara, aqui na rádio, quando ela deu a entrevista, ela falou, olha, eu não sou vítima da história, enfim, não quero, né, não quero me vitimar. Eu procurei também saber da Procuradoria da Mulher na Câmara. O que é a Procuradoria da Mulher? Porque a Câmara tem um órgão lá dentro que é para proteger as mulheres. Até agora ninguém me respondeu da Procuradoria. Perguntei para a assessoria lá da vereadora Ana Lúcia se vão tomar alguma providência. Acho que a professora Ana Lúcia deve estar de férias, não respondeu. Perguntei para o pessoal lá da assessoria da vereadora Majô, me disseram o seguinte, olha, o que a vereadora disse é que ela teria sido procurada pessoalmente pela vereadora Ana Lúcia, perguntando, foi consultada se queria que tomasse alguma medida, ela disse que não compete a ela, presidente, definir se alguém tem que protegê-lo ou não. Mas ela disse que não se sentiu ameaçada, ela se sentiu desrespeitada, foi o termo que ela usou em entrevista a semana passada. Tá aí. O presidente, ex-presidente da Câmara, Mário Hosokawa, ele disse, Juliano, o seguinte, para um grupo de vereadores, que ele foi no gabinete com o rapaz e a vereadora teria botado eles para correr de lá com um guarda armado. Deu para ver que, na verdade, o clima estava tenso. Antes dele chegar, inclusive, tanto que foram chamar ele e foram chamar o Garbujo e foram chamar o vigilante. Então, essas imagens vão esclarecer muita coisa. E por que a gente está falando isso? Porque lá na Câmara, Juliano, os vereadores estão acompanhando... Um vereador me diz assim, falou, rapaz, não dá para marcar nada na hora do almoço, porque a gente tem que assistir o programa do Pinga Fogo. Aí ele falou, Márcio, eu tentei falar com outro amigo, falei, viu, você tá... Vamos falar sobre esse caso aí? Ele falou assim, pode ser depois que acabar o programa do Pinga Fogo, que eu tô assistindo o programa. Eles estão maratonando o programa, tipo série de Netflix, porque todo dia a gente revela alguma coisa.
E lá é o seguinte, cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. Olha o que a presidente Major disse a semana passada sobre esse episódio aqui, quando nós perguntamos para ela numa entrevista coletiva, e os colegas que estavam comigo lá não sabiam da história. Essa história só a nossa equipe sabia. E aí, tanto que todo mundo ficou meio assim, do que eles estão falando? E a presidente se limitou a dizer apenas isso aqui. Acompanhe. Algo partiu da senhora ou de sua equipe? De mim, não. Não. Em algum momento, essa semana ou semana passada, a senhora chegou a chamar segurança para conter algum servidor e vereador no seu gabinete? Bom, o que aconteceu sobre essa questão da segurança foi que eu comuniquei um comissionado que ele não mais estaria fazendo parte do quadro funcional da casa. Ele, como é entendível, né, se exaltou, ficou bastante nervoso em relação a isso, exaltou bastante o tom de voz, e para resguardar, a minha equipe abriu a porta do gabinete para deixar o gabinete aberto, para que elas pudessem ver o que estava acontecendo ali dentro devido ao tom de voz e a forma como estavam falando comigo, e chamaram um segurança que faz parte da vigia da casa para acompanhar essa conversa. Não houve nada além disso. Depois que nós os chamamos, chegou um vereador na sala. Essa foi a cronologia dos fatos que A aconteceram. senhora se sentiu ameaçada em algum momento? Eu não me senti ameaçada, mas eu me senti desrespeitada. E eu sou mulher, numa posição que a gente entende que causa alguns desconfortos para algumas pessoas. Me senti desrespeitada e fiquei preocupada com a forma como estavam conduzindo essa conversa. E é por isso que a minha equipe, até na antessala, ouviu a forma como estavam falando comigo, abriu a porta e então chamou o segurança para poder acompanhar essa conversa. Mas não passou nada além disso. A vereadora. A vereadora quis jogar um pano quente aí também. Ela deu uma abafada no caso. Né? E lá eu disse, nesse dia da entrevista, eu disse assim, a senhora não está querendo polemizar o negócio. Né? Porque é grave isso. Ei, a presidente da Câmara de Maringá foi desrespeitada. Alguém gritou com ela, foi tirar satisfação porque que ela mandou a pessoa embora. Não tem que tirar satisfação com ela. Dentro do gabinete dela ainda. Juliano, não tem que tirar satisfação. Foi demitida, foi demitido, qualquer servidor foi demitido. Ah, não, mas eu acho que eu não tô, foi injusto. Entra com recurso. Agora, vai tirar satisfação pessoalmente? Peraí, nós estamos falando de um caso gravíssimo. E tem gente defendendo ainda. Tá? Tem gente defendendo. Não, isso é grave. Ao ponto de chamarem a segurança armada. Porque ela estava sozinha na sala, ela é mulher. Então, 2 homens lá, um deles alterado. Tanto que o rapaz estava gritando. Senão a funcionária na outra sala não tinha escutado. Tá? E aí, como é que faz? Tem o do Rossocal falando? O Mário Rossocal contando a versão dele da história. Só que esse aqui não foi público, foi num grupo de vereadores. Só que aí nós recebemos. Ele contando para os vereadores o que aconteceu. Ó. Eu fiquei muito sentido quando a presidente entrou na minha sala para comunicar, nem sentou, para comunicar que está exonerando o David porque ele burlou o sistema, que ela não vai aceitar esse tipo de situação, e voltou para a sala dela. Aí o David, junto comigo, nós fomos conversar com ela, ela chamou a segurança armada lá na sala, dentro da sala da presidência, na minha presença e na presença do David. Chamou segurança armada. Olha, eu não sou agressivo, nunca bati em ninguém, nunca aconteceu nada de tão desagradável como aconteceu. Eu lá conversando com a presidente, na condição de vereador, ex-presidente, primeiro secretário da casa, pessoa que deu maior apoio. Eu peitei muita gente aí para eleger a Major como primeira secretária. Tinha gente que queria bater chapa, não deixei, conversei para pacificar a situação, para elegê-la como primeira secretária. E depois eu que levei o nome dela para ser a presidente da casa. Então, teve depois problemas aí com outro que queria bater chapa também. Então, mas eu sempre dei o maior apoio e continuo dando apoio para a presidente para que ela faça uma boa gestão. Agora, chamar segurança armada na minha presença, junto com o David, segurança armada lá para ficar nas minhas costas ali, eu fiquei muito constrangido com essa situação. Aliás, eu não falei para ninguém sobre essa situação, que acho que o vereador nenhum está sabendo que chegamos a esse ponto, né?
chegar, chamar a guarda armada aí para segurança armada da casa para proteger, sei lá, o que eles pensaram. Aí pensou que eu ia bater na presidente? Ora, é um absurdo o que aconteceu. É um absurdo alguém gritar com a presidente ou com qualquer outra mulher, ainda mais uma presidente da Câmara, uma autoridade da cidade. Então o senhor deveria estar questionando por que alguém teria gritado com ela. Agora a culpa é dela, pelo que o Mário Hosokawa disse ali, né? Ninguém está se alertando para isso. Ninguém está se alertando. Bom, é um fato grave, é um fato sério, tá? É que a presidente não quer polemizar também, tá, Juliano? A vereadora Majô, acho que ela é meio casca grossa, ela não quer. Ela fala, não sou coitadinha, não. Deixa esse povo, isso aí não.